Galera, os anos 50 foi uma das décadas onde saiu mais filmes excelentes e montar uma lista com apenas 5 filmes dos anos 50 foi uma tarefa difícil, mas eu consegui. Então abre o bloco de notas aí, pega papel e caneta porque eu vou te dar 5 dicas de filme dos anos 50 que eu tenho certeza que pelo menos um deles vai se tornar um dos melhores clássicos que você já assistiu na sua vida. Então se você gosta de filmes antigos ou se você estava querendo algumas dicas de filmes clássicos, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e bora lá começar esse vídeo. O primeiro filme que eu vou indicar aqui pra vocês vai ser o filme Império do Crime, filme de 1955. E no caso esse filme ele é de um gênero conhecido como noir, que bem resumidamente, bem basicamente seria um suspense policial. E esse tipo de filme estava muito em alta lá nos anos 50. No caso, o filme ele conta a história de um policial que está investigando um dos maiores chefões do crime organizado e para ele pegar esse cara, esse policial, ele vai precisar se aproximar da namorada do criminoso. Eu só não vou me aprofundar muito aqui na história para não estragar a experiência de vocês, mas algo que eu posso destacar nesse filme são as atuações, principalmente a atuação do Richard Conte, que no caso ele interpreta o vilão do filme. O legal dele é porque ele não faz aquele vilão caricato, ele faz aquele vilão onde você se apega muito facilmente por ele, porque ele faz um vilão sedutor, carismático, inteligente, e o Richard Conte, ele fazia muitos filmes noir lá nos anos 40 e nos anos 50. Então você percebe que ele tá muito à vontade no seu personagem. Não só ele, como os outros atores principais do filme, eles também mandam muito bem. E algo que ajuda a impulsionar ainda mais a atuação deles é o roteiro do filme. Porque além da história ser extremamente bem construída, você percebe que os diálogos são extremamente cativantes. Os diálogos faz você deduzir o que pode ou não acontecer num filme, criando aqueles momentos de tensão. E é um trabalho muito difícil que os atores têm nesse filme, porque você percebe que o filme, muitas cenas são longas, com poucos cortes de câmera, então você vê ali o ator falando, e depois vem outro ator e fala, então além deles ter que decorar um texto muito grande, atuar em cima desse texto é algo difícil e eles executam isso de uma forma maestral. Sem falar também que o filme ele é muito bonito, há sempre aquele contraste de sombra o tempo todo muito presente no filme, que é algo característico ali dos filmes noir. Eu diria até que Império do Crime é o melhor exemplo de filme noir que eu posso entregar aqui pra vocês. Então se você é uma pessoa que não gosta de filmes antigos, eu diria que Império do Crime é a melhor opção para vocês começar a assistir aí os clássicos, porque além de ser um filme curto de 1h20, tem uma história que vai prender a sua atenção. E o segundo filme que eu vou indicar aqui para vocês vai ser o filme Pão, Amor e, que no caso é um filme italiano de 1955, dirigido por um dos melhores diretores italianos, que foi o Dino Risi. E diferente da indicação anterior, esse filme ele é mais alto astral porque ele é uma comédia romântica. E diga-se de passagem, uma das melhores que eu já assisti na minha vida. No caso, ele é muito legal porque ele mescla aquele humor mais inocente com aquele humor malicioso. E essas duas vertentes cômicas, elas são muito bem dosadas ao longo do filme. E no caso, o filme ele gira em torno de um triângulo amoroso, onde um marechal, vivido pelo Victorino De Sica, ele retorna ali à sua cidade natal e em uma de suas propriedades tem uma inquilina que não paga o aluguel já tem um bom tempo, que no caso essa inquilina é vivida pela Sophie Loren. E esse marechal ele começa a gostar dessa bela mulher, só que essa mulher acaba se aproveitando dessa situação para ficar mais um tempo ali no imóvel, só que com o passar do tempo ela também começa a gostar do marechal, ao mesmo tempo que ela não esquece um humilde comerciante que é de fato de quem ela gosta. E no caso, esse triângulo amoroso proporciona cenas hilárias para o filme. Como eu disse para vocês, eu acho esse filme muito legal porque ele é um filme muito alto astral, porque a atuação dos italianos lá nos anos 50 era algo muito extrovertido, era algo muito exagerado. Então o filme ele tem aquela energia muito forte presente ao longo dele todo. E a Sophie Loren, nos anos 50, ela era uma das maiores musas do cinema italiano. E nesse filme, como eu disse, ela tá muito bem, ela se destaca ainda mais quando ela atua junto com o
Victorino De Sica. Os dois, quando contracenam juntos, funciona muito bem porque eles têm uma química muito interessante. Inclusive, os dois já foram indicados ao Oscar. Se eu não me engano, só a Sophia Loren chegou a ganhar o Oscar. Esse filme, até um tempo atrás, estava disponível na Netflix. Infelizmente, agora não tá mais. Mas dá uma procurada nesse filme porque vale super a pena. Além de você gostar bastante ali da história, vai ser um filme que vai te proporcionar muitas risadas. E o terceiro filme que eu vou indicar aqui pra vocês vai ser o filme Ulisses, filme de 1954. Produzido pela Warner Bros., esse filme ele conta a história de um dos personagens mais populares da mitologia grega, que é conhecido como Odisseu ou também Ulisses, que no caso é o nome que leva aí o título do filme. No caso, o filme ele se passa após a Guerra de Troia, onde Ulisses ele estava presente ali na invasão da cidade de Troia, e após o fim da guerra, Ulisses ele retorna ali para Ítaca, onde é uma ilha que Ulisses é o rei. Então o filme é uma grande aventura envolvendo ali a mitologia grega, que no caso esse filme ele lembra bastante aquelas clássicas histórias de Homero da jornada do herói de volta ao lar. E uma coisa que eu acho interessante nesse filme é porque ao mesmo tempo que ele conta ali a história, seguindo uma linha narrativa, algumas cenas do filme se passam no passado, só que no caso essas cenas de flashback, digamos assim, elas estão encaixadas ali na linha narrativa do filme. Sem falar que também tem um outro arco dramático envolvendo a esposa do Ulisses, que é muito interessante. Então essa quebra no ritmo do filme deixa o filme mais interessante de você se acompanhar. É claro que como o filme ele foi feito nos anos 50, tem algumas coisas ali que você percebe que não tá tão legal, principalmente para quem assiste hoje em dia, principalmente ali em relação aos efeitos visuais, mas quando você for assistir esse filme, você também precisa levar em consideração a época que o filme foi feito. Então os efeitos ali estão um pouco precários, você consegue perceber que uma coisinha ou outra não tá muito legal, mas mesmo assim pra época, tem algumas cenas onde você percebe onde a direção ela é muito criativa para não expor tanto ali os efeitos precários. Algo que eu gosto bastante nesse filme, que mesmo pra época, você percebe que boa parte do filme foi tudo muito bem construído. Você percebe que foi uma grande produção da época, você percebe também que a direção em boa parte do filme sempre opta por filmar com a câmera mais afastada dos atores para valorizar todo aquele cenário que eles construíram e para valorizar também o cenário externo aonde eles gravaram o filme. É muito interessante você assistir esse filme porque você vai entender como que era os filmes de época que era gravado nos anos 50, sem falar que é uma aventura muito legal. Eu gosto bastante desse filme também, principalmente por conta da atuação do Kirk Douglas, que no caso vive o nosso protagonista. Ele tem aquela postura de herói, ele é muito carismático, e para quem não sabe, o Kirk Douglas, ele é pai do Michael Douglas. Inclusive o Kirk, ele morreu em 2020, há pouco tempo atrás, e a atuação dele lembra bastante a atuação do filho. Na época que esse filme lançou, eu dei uma pesquisada, esse filme ele não foi muito bem recebido pela crítica, mas mesmo assim eu recomendo que vocês vão lá e assistam para tirar suas próprias conclusões, porque esse filme é uma aventura que vale a pena você assistir. O quarto filme que eu vou indicar aqui pra vocês vai ser o filme O Diabo Riu por Último, filme de 1953. E esse filme é fantástico, esse foi um dos filmes que mais prendeu a minha atenção, porque ele mescla diversos gêneros. Ele é um filme que envolve ali um pouco de humor, envolve um pouco de suspense, um pouco de romance, e é muito interessante porque esses gêneros cinematográficos, eles são muito bem dosados ao longo do filme, e sempre quando em algum momento do filme vai explorar uma vertente de determinado gênero, você percebe que há toda uma transição ali muito bem feita e todo o cenário do filme muda junto. Então, quando o filme ele explora um lado mais de suspense, você percebe que a atuação, o cenário, a direção é feita de uma determinada forma, e quando vai para uma vertente mais cômica, você percebe ali que a atuação, o cenário, o enquadramento como um todo também muda de uma forma muito grande. No caso, o filme ele conta a história de um casal que está prestes a embarcar em um navio com direção à África, até que um grupo de charlatões tenta passar pernas nele para pegar um dinheiro que eles acreditam que o casal supostamente possui.
E diferente aqui das indicações anteriores, nesse filme eu não consigo destacar apenas uma atuação, porque todos os atores mandam muito bem. Até aqueles personagens que aparecem muito pouco nesse filme, quando aparecem eles roubam a cena. Os personagens são extremamente divertidos e é um filme que tem uma história ali que vai prendendo a sua atenção. Você percebe que esse filme, tecnicamente, ele não é tão bom quanto os filmes anteriores que eu indiquei aqui pra vocês, porque dá até pra perceber que é um filme com a produção menor, mas mesmo assim isso não é um demérito por filme, porque o filme se torna mais criativo. Você percebe que muitas cenas eles filmam em locais fechados, sempre priorizando aquele enquadramento que no caso vocês estão vendo aqui no vídeo, é aquele enquadramento do peito pra cima aqui do ator, valorizando ainda mais a expressão facial deles. E realmente, como eu disse, a atuação de todos aqui estão excelentes. Esse filme ele tem disponível aqui no YouTube, então dá uma procurada aí, O Diabo Riu por Último, porque é um filme que vale muito a pena. E o quinto e último filme que eu vou indicar aqui pra vocês vai ser o filme As Diabólicas, filme de 1955. E no caso esse filme, ele é um terror francês dos anos 50, então esquece aqueles jump scare, que no caso são aquele susto que aparece na tela pra você, esquece possessão demoníaca. Muitas pessoas diriam até que esse filme na verdade seria mais um suspense ou um terror psicológico, mas isso é o que menos importa, porque o que importa de fato é que com esse filme vocês vão se surpreender, assim como eu me surpreendi. Esse filme, no começo você percebe que ele tem um ar muito leve, com a presença de crianças se divertindo, a protagonista está no começo do filme sempre aparecendo ali sorridente, até toda a ambientação do filme você percebe que é muito leve. Até que ao decorrer do filme você começa a perceber ali pequenos elementos de algo que está prestes a acontecer que você jamais poderia imaginar, e quando acontece, esse filme ele se transforma de uma forma absurda. Eu não vou aqui entrar muito mais a fundo aqui na história, senão eu vou estragar a experiência de vocês. Quando eu assisti esse filme, eu lembro até da primeira vez quando eu assisti Parasita no cinema. Muitas pessoas estavam me recomendando que quando eu fosse assistir Parasita, eu precisava saber só o mínimo possível, e com As Diabólicas não é diferente. Então, se possível, quando você assistir esse filme, nem precisa ler a sinopse, só assiste esse filme, se surpreenda, tenha um pouco de paciência no começo, porque pode ter certeza que vai valer muito a pena. É um filme que sabe criar ali muito bem os momentos de tensão, aqueles momentos mais de horror, só que não é aquele horror, como eu disse, demoníaco, é um horror realmente mais psicológico, e você fica ainda mais tenso com o filme, principalmente por conta dos conflitos que existe ali entre as duas protagonistas. Esse filme ele também tem disponível aqui no YouTube, então dá uma procurada aí que vale muito a pena. Foi um filme que fez muito sucesso lá na França, como nos Estados Unidos, foi indicado a diversas premiações importantes no cinema. Bom, pessoal, no caso eu poderia ficar aqui até amanhã dando dicas de filme dos anos 50, mas infelizmente eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui. Então se vocês gostaram aí das dicas, se inscreve aí no canal, ativa a notificação, porque assim você fica sabendo quando a gente lançar mais vídeos novos. E se vocês gostaram aí das indicações, se vocês quiserem mais dicas de filme dos anos 50, eu posso fazer uma parte 2. É só você deixar aí o seu like e comentar aí parte 2 nos comentários, que eu trago aí outro vídeo, porque também eu quero fazer mais vídeos dando indicações de filme de outras décadas, filmes como, por exemplo, dos anos 50, dos anos 70, até mesmo lá dos anos 10, dos anos 20, beleza? E siga o Diário também do Cinema nas nossas redes sociais, que no caso o link das nossas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição para você. Dá uma priorizada aí lá no nosso Twitter para você ficar aí por dentro de todas as notícias relacionadas ao cinema, e eu vou deixar aqui embaixo na descrição também o link do nosso podcast. O Diário do Cinema já há um tempo atrás tá com podcast, os episódios estão super bacana, onde é aquela conversa bem descontraída, então clica aí no link do nosso podcast que vai estar na descrição e se divirta-se. Bom pessoal, no caso era isso, então até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.